bom estarmos juntos, acolhendo quem está em casa, no conforto de seu sofá, talvez deitadinho, na cama, se convalescendo da sua enfermidade. É bom demais a gente saber que você também reza com a gente. Primeiro domingo da Quaresma. Eu tenho certeza que essa é a visão do padre, até de uma forma mais aprimorada. Para a gente nunca é repetitivo. Nunca é repetitivo. Por mais que a gente já tenha vivido longas e longas outras quaresmas, Deus, até as próprias leituras de hoje, vem nos ensinar que Deus é um Deus que sabe recomeçar. Deus vai colocando esse período para nos dar o caminho, ensinando, e a liturgia da palavra hoje nos dá algumas pistas de como na vida cristã eu e você também podemos ir nesse caminho. Tem uma frase na segunda leitura que pode mudar a sua compreensão sobre a aliança de Deus com Noé. Às vezes nós pensamos que o dilúvio veio para matar, não é? Acabar com tudo. Eu só vou ler essa frase. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. O que era para ser destruição foi salvação. O que era para ser o fim era o recomeço. Mas por que só para 8? Onde estavam os outros? Nós não podemos perder de vista o contexto. Já aprendi com um padre que me deu aula na escola diaconal, que você teve o privilégio de conviver com ele muitos anos aqui. Quem lê o texto sem entender o contexto, acaba arrombando um pretexto. Noé, quando começou a construir a arca, não tinha chuva. Aliás, não tinha sinal de chuva. Os amigos de Noé deviam passar e falar assim: Noé, o que houve? Você está variando? A gente mora num lugar que não chove, Noé. Esse barquinho aí é para inspirar o Titanic. A obediência de Noé a Deus fez com que o que foi tragédia para todos, para ele e sua casa, foi sinal de salvação. Primeira coisa que a gente pode aprender no domingo da Quaresma, no primeiro: os caminhos que Deus permite a nossa história caminhar, em alguns momentos eles vão ter aparência de que é o fim. Não era o planejado na nossa história. Aprendamos com a primeira leitura: o que acabou com uns foi objeto de salvação para os obedientes. E Noé teve uma experiência magnífica, que vale a pena a gente ler toda a sua história, do início ao final. Enquanto alguns se afogavam, Noé, por sua obediência, mesmo sem entender, Noé descansava. Por cima, Noé preparou algo, não para o rasteiro desse mundo. O que Noé construiu na vida foi para estar acima do dilúvio, acima da tempestade, porque ele foi obediente ao que Deus lhe pediu. Então entenda: o dilúvio, nunca mais enxergue o dilúvio senão com essa segunda leitura.
por meio das águas. É claro que tem uma alusão ao nosso batismo sacramental, claro, mas o que foi objeto de... Eu fico me perguntando, até numa comparação com aqueles padres do norte da Itália, no mês de abril do ano passado, março do ano passado, tirando seus respiradores e dando para os mais jovens, dizendo: não, deixem-os viver, nós já chegamos a uma idade que já fizemos o que era para ser feito. Só que agora, o que para muitos era uma aparente derrota, eu não tenho dúvidas de que daqui a 50 anos, com a sabedoria peculiar da igreja, a inspiração do Espírito Santo, esses homens que fizeram isso serão levados aos altares da igreja. Eu particularmente não tenho dúvida. Hoje nós não entendemos, mas essa é a nossa história de fé. Não olhe, não faça conta de grandes coisas nesta vida. Estava até brincando com o Enzo ali na sacristia, foi ou não foi? Falei: olha, você é muito pequeno, faça só o bem nessa vida, porque aqui vai acabar tudo um dia, e está cada vez mais próximo. A gente só não sabe o dia nem a hora, mas para alguns já aconteceu, porque partiram. E lá não há preço que possa pagar a não ser o preço que ele pagou, e aí vai valer a pena viver. Sem choro, sem tristeza, sem dor. Não era o nosso bate-papo na sacristia? Era esse. Noé entendeu a obediência. Eu tenho um amigo na minha rua, que ele é do exército, e ele foi enviado para uma missão na Angola. E o pai, que era da marinha, muito orgulhoso do filho, quando o filho voltou da missão do exército, fez um churrasco para os meninos, para a gente da rua, e todo mundo queria saber como é que é. A gente escutava o pai falar, mas o pai e a mãe falavam com muita emoção. A gente queria a realidade. E ele falou: a minha companhia do exército foi para Angola para desarmar as minas, as bombas que estavam no solo. A nossa companhia do exército, do meu batalhão, foi com essa finalidade. E ele me disse: Melk, nenhuma família no povoado que nós estávamos em Angola, nenhuma família era completa e perfeita no sentido físico. Sempre tinha um que era mutilado por causa das minas. Estava andando, pum! E nós fomos para desarmar. O evangelho de hoje, ele acontece num lugarzinho no Rio Jordão, perto da Jordânia, onde João Batista, santo, ficava. E logo que Jesus sai das águas, esse é o contexto, ele sobe a um monte chamado das Tentações. Hoje tem um monastério fincado nesse monte, totalmente seco, sem vida nenhuma vegetação, nada de verde, pelo menos naquele pedaço que nós temos acesso. E Jesus sobe. Quando a gente fez a nossa catequese, não tem muito tempo, né, gente? A gente diz que Jesus estava começando a sua vida pública. A primeira passada de Jesus na vida pública dele, ele já se deu de frente com o diabo. Há uma força que vai sempre impedir, ou melhor, tentar impedir, quando a gente se volta para a vontade de Deus, como foi com Noé. Quando Jesus começou a dar sinais, não era fantasioso, não, era real. E ele disse: eu vim para fazer a tua vontade, com prazer. Quando o diabo percebeu o primeiro momento, ele já tentou cortar. E você acha que vai ser diferente comigo e com você? Quando a gente assume um propósito de dar passadas nesta quaresma na direção de Deus, não tenha dúvida, o mal tem formatos.
Mas o maior formato do mal é prometer o que ele não pode dar. Repete comigo: o mal promete sempre o que ele não pode conceder. Se prostra diante de mim, todo esse reino será teu. No alto do pináculo foi uma das tentações. Jesus veio para quê, gente? Para nos salvar. O que ele disse no Evangelho de São João, capítulo 6? A gente não tem dúvida de que o mal conhece a Bíblia. Tanto que na tentação, por várias vezes, o diabo cita os salmos. Jesus disse no Evangelho de São João: eu sou o pão da vida. Ou seja, eu vim para ser alimento. O que o diabo disse para Jesus na tentação? Transforma a pedra em pão. Você acha que o mal não conhecia a finalidade salvífica? Porque quando Jesus chegava perto dos demônios, eles diziam: eu sei quem tu és. Eu sei que... E estavam falando ali a verdade. Eles queriam mudar o foco. Jesus veio para ser o pão da vida. Ele queria que Jesus fizesse algo espetaculoso demais. Não, você não precisa ser o pão da vida, não. Não. Basta você transformar a pedra em pão. E Jesus foi ensinando a mim e a você hoje, você que está em casa, a fazer isso que o meu amigo na vida profissional fazia: desarmar as bombas, as minas que a gente não enxerga e que talvez estejam próximas para explodir casamentos, para explodir vida masculina, para explodir vida feminina, para explodir juventude santa. Ele vai colocando as minas. As tentações vão surgindo, mas ele também andou por esse caminho de tentação para dizer: a obediência à voz do Pai vai desarmar e consequentemente não irá nos mutilar na vida espiritual, para que possamos fazer da nossa história, que é curta, gente. O que são 100 anos para alguns, diante de uma eternidade? E a gente foi percebendo que Jesus foi se desviando. Ele não se desviou do diabo, porque ele respondeu ao mal, e até mesmo nos ensina como se portar diante de suas propostas. Se o mal vem oferecendo o que ele não pode oferecer, eu só preciso de humildade divina, como diz Santo Agostinho. Por que o Filho de Deus se permitiu ser tentado pelo diabo? Santo Agostinho vai dizer: para nos ensinar o caminho da observância, o caminho da obediência, o caminho daquele que sabe todas as coisas e o fim derradeiro de nossa história. Agora, nas 3 tentações que o diabo apresenta a Jesus, havia algo que, olhando para a nossa vida e olhando para a resposta de Jesus, a gente precisa aprender. Toda tentação, ela vem com um desejo de nos fazer igual ao diabo. Se eu me assemelho ao Senhor, eu sou chamado de cristão, eu ganho esse adjetivo filial ao Pai, eu me torno cristão nele. O mal, ele deseja colocar o vírus dele do pecado para me fazer assemelhar a ele. E qual foi o seu grande erro? Está lá no livro do profeta no Antigo Testamento. Era um anjo de luz. O orgulho foi o maior pecado daquele momento do Gênesis. Que Adão e Eva sofreram como primeiros? Vocês serão como deuses. Era o sonho dele, diabo, ser como Deus. E ele vendeu o bilhete para Eva, e Eva comprou o bilhete, vendeu ao seu marido. Hoje a tentação é essa: você é o que você quiser, você pode fazer o que você bem pensar,
Que mal tem? Olha o que está acontecendo no mundo hoje, no âmbito da sexualidade humana. Você pode, é tudo permitido e tudo está sendo conveniente para muitos. O mal do Gênesis injetou no mundo o orgulho, e aí deixamos de ser como Noé, de ter vontades, aliás, de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Essa é a grande tentação. O espelho somos nós, quando respondemos à proposta do mal. Se nós não estivermos muito voltados, não se trata de se estar voltados, vivemos tempos e dias, me perdoe a franqueza, é o meu ponto de vista pessoal, você pode até discordá-lo, mas vivemos um tempo onde não basta apenas se aproximar de Deus, eu preciso me deixar envolver por Deus, para que a minha vontade comece a diluir diante da vontade suprema dele na minha vida, porque os dias de hoje são dias de Gênesis capítulo 3, do pecado original. Vocês serão como Deus. Foi o que o diabo fez no deserto, 40 dias. Você pode mudar a cruz em tudo aos teus pés. O que é que diz Filipenses capítulo 2, versículo 11, foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso o Pai o exaltou. A exaltação de Cristo Jesus não foi oriunda, não nasceu da desobediência à vontade de Deus Pai, mas o contrário, os que são obedientes, os que travam seus combates espirituais, mas vão andando por campos minados, guiados pelo Espírito Santo, conseguem vencer também. E o nosso triunfo não será o triunfo de Cristo, o nosso triunfo será consequência, porque se com Ele morremos, com Ele reinaremos, diz São Paulo. Nós estaremos unidos a Ele. O nosso triunfo não é pessoal, o nosso triunfo é porque tem alguém que foi como primícia à nossa frente. Vença a sua tentação, meu filho, vença, lute. Veja, seja estratégico, assim como o mal é estratégico nas suas ações para nos derrubar. Precisamos, e aqui eu volto ao meu vizinho, que dizia que o exército brasileiro, até muito bem respeitado lá fora nesse aspecto, ele dizia que tinham aparelhos que eram capazes de detectar a mina, as bombas, num raio de distância, onde quem estava com o aparelho estava totalmente seguro. E aí já vinha alguém capaz de simplesmente desarmar a bomba. Que aparelho eu e você temos para rodar o território da nossa existência, para detectar o mal, porque o mal vem oferecendo o que nós gostamos e o que ele não pode oferecer. A felicidade é uma esquina que o diabo não conhece. A quaresma, me perdoe a comparação, para mim é mais fácil. O jejum, a esmola, a oração, a penitência, a via sacra, a leitura da palavra, são os mecanismos que Deus colocou nas mãos de nossa igreja, para dizer, desarma essa mina do orgulho, desarma através da sua esmola, desarma essa armadilha do prazer a qualquer preço, desarma através da humildade. Toma aqui esse aparelho da oração, porque você vai se unindo a mim, e o que se uniu a mim, segundo o Salmo 90, eu o livrarei, eu o protegerei por longos dias. Está aqui, toma aqui, desarma essa mina no seu trabalho, não deixa isso acontecer. A igreja nos dá as ferramentas, gente. Por isso esse caos hoje na humanidade, querendo imputar à igreja o malefício do comportamento de muitos aí fora, nesse vírus. Porque sabe que não somos nós, é Deus que por misericórdia nos dá na sua igreja
mecanismos para vencer e desarmar. Aqui não, diabo. Aqui você não vai me levar. Olha aqui a ferramenta que eu estou usando com você. Olha aqui, ó. Esse tipo de diabo aí é só jejum e oração. Então sexta-feira vou banir esse tipo de coisa na minha vida para me mortificar, e você vai ser derrotado por essa simples ferramenta que a igreja me ensinou e que não é do passado, é atual. Pede a Deus nesse domingo que até o próximo, quando a gente voltar para cá para celebrar a Eucaristia, você possa rezar muitas vezes o que daqui a pouco você vai rezar junto com o Padre Alberto. Não me deixeis cair em tentação, não me deixeis cair em tentação, não me deixeis cair. Ela é inevitável, mas ela é totalmente vencível com Ele. Sem Ele, as bombas vão trazendo os estragos, cada uma da sua forma. Conhecemos inúmeros deles na nossa própria vida ou de pessoas próximas a gente. Você que está em casa, faça o mesmo. E nós aqui, a Mãe de Deus, recorramos para que ela, que soube em tudo, em nenhum momento voltar nem ouvidos nem olhos para as propostas do diabo, mas ao contrário, por ter sido preservada de qualquer malefício dele vindo, pode perfeitamente nos ajudar, socorrer, interceder, para que quando as minas surjam, ela esteja ao nosso lado. Fique de pé e com essa Ave Maria em casa aqui, nós entregamos a Nossa Senhora, pedindo que por sua intercessão a gente tenha visão espiritual para ver onde as minas estão e saber que Jesus as enfrentou para nos ensinar a obediência e a humildade de fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. O diabo queria o espetáculo, Jesus queria a cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.